Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Neurose Acadêmica. Meu nome é Ana Sotero, sou doutora em Ciências da Educação, mestra em Educação e Pedagoga. E estamos aqui mais uma vez para investir nessa nossa trajetória acadêmica no canal. Estou muito feliz porque os vídeos que eu tenho postado estão tendo boas visualizações. E eu conto com vocês para continuar compartilhando o vídeo, para dar um like, para sugerir temas, né? Eu já recebi algumas sugestões de temas que eu estou tentando organizar para vocês. E eu espero que essa comunidade de aprendizagem possa crescer. Vocês sabem que a proposta desse canal, quem não sabe está chegando agora, a proposta desse canal é promover o letramento acadêmico, né, científico, e preparar vocês para a vida acadêmica. Então, de início, eu tenho postado mais vídeos para o letramento científico nível básico, mas aos poucos eu vou introduzindo outras temáticas e temáticas que perpassam todos os níveis, né? Como hoje uma das nossas questões é: vale a pena investir na vida acadêmica? Essa é a temática que hoje eu quero abordar com vocês, partindo primeiro de uma reflexão inicial, né? Antes da gente perguntar se vale a pena, seria você se perguntar: o que você espera da vida acadêmica? Por que você escolheu estar aqui nesse momento? Por que você escolheu entrar na universidade ou fazer um curso de graduação ou de pós-graduação? Então, o que te motivou? O que te trouxe até aqui? Né? E a partir daí, com base nesses seus objetivos, é o caminho que nós temos a trilhar e você saber quais são os desafios, quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, mas também o que é positivo nessa carreira acadêmica. Né? Saber principalmente que essa trajetória, essa jornada é especialmente sua. É um momento seu de descoberta, de aprendizagem. E ao longo da carreira acadêmica, sim, se você decide depois dessa formação inicial na graduação, dessa formação no mestrado e no doutorado enquanto pesquisador, pesquisadora, você vai tomar as decisões se quer ser professor universitário, docente universitário, que tem como base da sua formação trabalhar com a pesquisa, com o ensino e com a extensão universitária. Então, são 3 possibilidades que juntas compõem a função social da universidade. Né? Então, não é só pensar que você vai ser um professor, uma professora universitária e vai só ensinar, né? Porque é muito limitada essa visão de que o professor só ensina, né? Mas o professor é, sobretudo, um pesquisador. E o que diferencia dentre outras profissões, a pesquisa científica é o rigor na metodologia que a gente utiliza, na base teórica e conceitual, na forma como a gente vivencia o processo de construção do conhecimento, e que tudo isso requer muita dedicação, requer tempo para estudar, tempo para leitura, requer a gente se desafiar a aprender coisas novas, a aprender com os outros, a trabalhar coletivamente, a trabalhar com grupos de pesquisa, a trabalhar com projetos de extensão, a descobrir possibilidades de linhas de financiamento, órgãos de financiamento, né, e possibilidades de desenvolver o trabalho sempre em colaboração, sempre em equipe. Claro que a vida acadêmica ela tem muito da solidão também, porque para que você partilhe com outros pesquisadores, profissionais, você precisa antes se preparar. Então, você precisa ter tempo dedicado à leitura, tempo dedicado à escrita científica, aprender a escrever cientificamente, tempo dedicado para se aprofundar nas teorias que você vai trabalhar,
na metodologia científica, que também existe uma amplitude, né, uma possibilidade imensa de abordagens de pesquisa, de técnicas de pesquisa, instrumentos de pesquisa, de concepções de pesquisa, paradigmas de pesquisa. Então, tudo isso são conceitos e são possibilidades de você trabalhar na universidade, mas sempre pensando que o conhecimento científico, ele traz esse olhar mais profundo sobre os problemas sociais, sobre o problema da realidade, sobre um objeto de estudo, e ele vai tentar encontrar respostas, né? Analisar processos, especialmente na nossa área das ciências humanas e sociais, é pensar sobre a realidade, um problema da realidade, e tentar entender esse problema e, em alguns momentos, também propor soluções. Porque a gente tem dentro dos cursos de pós-graduação lato sensu, a gente pode ter um mestrado e um doutorado acadêmico, que tem mais essa base da pesquisa científica mais teórica, né, e contribuições mais teóricas, e temos também os mestrados profissionais, doutorado profissional, que além dessa visão teórica e aprofundamento na pesquisa, tem também uma produção que revela um produto, uma proposta, uma intervenção, uma metodologia, um material, uma série de possibilidades que possa contribuir para aquele contexto da pesquisa, para aquela comunidade, para aquele campo de pesquisa e para formar novos pesquisadores, inclusive professores. Então, se há essas possibilidades, é importante você saber o que te motivou a chegar aqui à carreira acadêmica e o que você pretende nessa carreira acadêmica, né? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês são as etapas da formação de um pesquisador. Não se forma um pesquisador de uma hora para outra. E essa formação, infelizmente, ela não começa, não inicia lá na educação básica, onde já deveríamos ter uma base do que é a pesquisa. Né? Atualmente está se investindo mais em pesquisa na educação básica, inclusive CAPES, CNPq, tem apresentado projetos que aproximam a universidade da educação básica, envolvendo professores da educação básica, estudantes da educação básica. Né? A gente tem o PIBIC, que é ensino médio, que possibilita bolsas de estudos para estudantes da educação básica, para que eles já tenham uma iniciação científica, mas ainda é muito pouco em relação às demandas, né? No entanto, na universidade, na graduação, nós temos os cursos de formação inicial, que tem como prática da pesquisa os programas e os projetos de iniciação científica. Então, existem várias possibilidades de que você que está entrando agora na universidade, você se familiarize com a pesquisa científica. E como diz a proposta iniciação científica, é essa fase onde você vai desenvolver, né, o seu letramento científico, aprender a pesquisar, aprender a estudar, a se organizar em equipe, né, a produzir material, a escrever, a ler e a se apropriar das técnicas de pesquisa. Na graduação também, a maioria dos cursos apresenta como proposta no seu projeto a elaboração de um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que esse trabalho ele pode ser evidenciado em vários formatos, depende da proposta de cada curso. Na maioria das vezes, e pensando também na carreira acadêmica e na produção científica, geralmente é solicitado que os alunos façam um artigo científico. Mas tem cursos que pedem um memorial, tem cursos que solicitam um projeto de intervenção, tem cursos que solicitam a produção de um material didático ou trabalho com a produção de um vídeo, de um documentário, depende se isso está no projeto do seu curso. Então, cada universidade tem essa autonomia e cada curso para definir qual vai ser o seu trabalho de conclusão de curso. Né? Inclusive, tem cursos que não oferecem a possibilidade de fazer um TCC. No entanto, acho fundamental essa iniciação na pesquisa para que você consiga prosseguir com a carreira acadêmica.
Então, o primeiro ponto seria essa etapa da formação de um pesquisador, ela tem um ciclo de formação, que eu diria que é um ciclo que gira em torno de 9 a 12 anos. Né? Por exemplo, quando você entra na graduação, o curso de graduação geralmente ele é concluído em 4 anos, né? 3 a 4 anos de curso. Após essa primeira etapa da graduação, você vai entrar no curso de pós-graduação, que você pode entrar, por exemplo, no curso de especialização ou MBA, que a gente chama de pós-graduação lato sensu, e ainda o início da etapa da pós-graduação, seria a primeira etapa, mas que não obrigatoriamente você tem que fazer esse curso para passar para um mestrado e doutorado. Mas quando você também faz um curso, uma especialização em MBA, você já se familiariza mais com o trabalho científico, com a pesquisa científica. Então, você já tem uma produção científica, geralmente um curso de especialização em MBA, ele dura em torno de 1 ano e meio, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, né? Onde você tem uma parte das disciplinas mais teóricas e um período para elaborar o seu TCC. Ou você pode optar por fazer o mestrado a seguir a graduação. E aí você passa por um processo de seleção para ingressar no mestrado. Nem todos os cursos de mestrado oferecem bolsa para os estudantes, né? Mas é uma possibilidade também, algo que eu considero fundamental desde a graduação. Quando você é um aluno que consegue bolsa de pesquisa ou de extensão ou de monitoria, isso faz com que o estudante ele se dedique mais ao curso, à sua formação e não se disperse para fazer estágios não obrigatórios, né, estágios extracurriculares, que tira o foco da sua formação e que caracteriza muito uma profissionalização precária, porque você ainda não concluiu o seu curso, no entanto, você assume responsabilidades e é cobrado nos espaços profissionais como se já tivesse concluído, né? Embora você ainda está no início do curso, estudando, se preparando, muitas vezes você nem chegou à etapa do estágio supervisionado e você já está assumindo uma função, seja em escolas, seja em empresas, né? Mas em espaços profissionais, onde você, como estagiário, né, você representa uma mão de obra barata para o Estado ou para as empresas e muito explorada. Então, se você decidiu entrar na universidade, é importante que você tenha um foco na sua formação. Primeiro ponto que eu acho interessante é que você procure se candidatar a uma bolsa, seja de PIBID, seja de iniciação científica, que é o PIBIC, seja de monitoria, né? E tem várias possibilidades de bolsas que permitem que você passe mais tempo na universidade estudando e com o orientador te acompanhando. Isso vai te ajudar muito a desenvolver e trabalhar com outros colegas também que vão ser bolsistas em projetos e que vocês vão interagir, vão ao campo de atuação profissional futuramente, mas vocês vão com toda uma orientação, com todo um suporte teórico, metodológico e acadêmico, né? Muito importante. Quando eu iniciei o curso de pedagogia na Universidade Federal, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, na época era o projeto Educom, que era o único projeto que existia aqui na Universidade de Pernambuco, da região Nordeste. Os outros projetos Educom os outros núcleos eram em outras regiões do país, onde a gente começou a trabalhar a introdução da informática na educação, na década de 90, iniciozinho da década de 90. E isso para mim foi fundamental, porque foi de fato onde eu aprendi a pesquisar, ainda muito jovem, ainda na graduação, mas eu estava participando de grupos de pesquisa com professores que eram mestrandos, que tinham mestrado, que tinham doutorado, né? com alunos da graduação, com alunos da pós-graduação. Então, era um trabalho em equipe, onde eu, mesmo estando na iniciação científica, eu interagia e aprendia muito com os outros. E passava a fazer trabalhos também como auxiliar de pesquisa, a
traduzir alguns trabalhos, né, a transcrever alguns trabalhos, traduzir não, transcrever alguns trabalhos, algumas entrevistas e me apropriar, me aproximar de algumas técnicas de pesquisa no processo de iniciação científica. Então, é fundamental, se você quer seguir uma carreira acadêmica, que você consiga uma bolsa ou de graduação de iniciação à docência, ou de iniciação científica, ou de monitoria. Tudo isso vai te levar a mergulhar no ambiente acadêmico, né? Quando você está no mestrado, mesmo que o seu curso ele não ofereça bolsas, mas você vai abrir possibilidades de se candidatar a projetos, de conseguir recursos para participar de eventos, né, para fazer projetos em parceria ou, quem sabe, de um intercâmbio. Então, a vida acadêmica, embora ela não dê ainda o retorno financeiro que a gente espera, mas ela abre portas, possibilidades. E foi também através da vida acadêmica que eu fiz o meu doutorado em Portugal e que eu levei minha família, na época marido e 3 filhos, né, ainda crianças, iniciando a adolescência, e eu pude ter uma experiência de 4 anos morando em Portugal e conhecendo um pouco da cultura, da região, da Europa, e meus filhos também tendo acesso a outras experiências, e isso foi, eu diria, um momento também de um investimento na nossa formação, na formação da família. Então, é um retorno indireto, não é um retorno direto financeiro, mas é algum valor que é agregado à sua formação e à formação da sua família. Outra coisa importante, né? A gente não está só, a gente não consegue chegar só até aqui na vida acadêmica. É importante você não esquecer sua trajetória e é importante também você não perder de vista aqueles que estão caminhando com você. Então, às vezes a vida acadêmica nos leva para caminhos muito solitários e para cumprir com muitas responsabilidades que nos afastam dos filhos, nos afastam da família, e que você muitas vezes precisa ficar isolado quando todo mundo está nas datas comemorativas, está viajando, está na praia, está no aniversário, está numa festa, e você precisa estar estudando, trabalhando. Mas é importante que a gente consiga dosar isso, porque embora a vida acadêmica exija de nós esse compromisso e essa dedicação exclusiva, é importante você não perder de vista o seu propósito enquanto ser humano, enquanto pessoa, que tem uma história, que tem uma família. Então é importante colocar na balança e pesar tudo isso. E prezar pela sua saúde mental, para que você possa dar conta das demandas da vida pessoal e da vida profissional e acadêmica, né? Então isso é importantíssimo. E mais, então, 4 anos na graduação, um curso de pós-graduação lato sensu, mais 1 ano, 1 ano e meio, e depois um mestrado, 2 anos. Então aí a gente já vai com 2 anos e meio, 4 anos e meio aproximadamente, mais uns 4 anos para o doutorado. Você vai ter em torno de 9 anos para a formação de um pesquisador de fato, né? Porque quando você conclui o doutorado, você pode produzir suas pesquisas com mais autonomia e formar grupos de pesquisa. No mestrado, você ainda está no processo de se desenvolver como pesquisador, né? Mas no doutorado e pós-doutorado, você já tem toda essa autonomia, inclusive de conseguir financiamento para projetos, né? Projetos nacionais e internacionais, o que nos permite ampliar nosso campo de visão e de atuação. No entanto, a carreira acadêmica, ela também mudou ao longo do tempo, e hoje a gente vive quase que uma neurose, né? Por isso que o nome do nosso canal é Neurose Acadêmica, pela experiência que eu tive, que eu tenho, e do que eu vivenciei com colegas, tanto desde a graduação na Universidade Federal, no doutorado, na Universidade do Porto, na UPE, onde eu sou docente há quase 30 anos, e em outras universidades com que eu já tive, né, aproximação, colaborei com trabalhos e com outros colegas, a gente percebe que há uma corrida
pela produtividade, que muitas vezes se sobrepõe à nossa humanidade, né? Então, há muita exigência de produzir, de alimentar o currículo Lattes, que é necessário para quem é um acadêmico, um pesquisador, mas que é muito desgastante, que nos toma muito tempo, né? Que a gente vai ali contando nossas produções, o artigo que você produziu, na dimensão qualis A, B, C, né? Quantos produtos, quantas palestras, tudo que você faz na vida acadêmica você vai ter que registrar no seu currículo. E isso vai pontuar nos concursos públicos, nos editais de fomento, e aí existe uma carreira muito grande de docentes universitários muito mais focados, né, e decididos a investir nessa produtividade para conseguir esses recursos, e muitas vezes se esquece de viver o processo dessa humanidade, que é um encontro com alunos, com profissionais, a relação professor-aluno, a relação orientador-orientando, e isso se perde no meio do caminho. Então, muitas vezes, são relações que não são fáceis, são relações que, do ponto de vista dos orientandos, em alguns momentos são até decepcionantes e traumáticas, né? E do ponto de vista dos orientadores, são relações muitas vezes até desgastantes, porque além da obrigação de acompanhar aquele orientando, aquela orientanda, ele tem inúmeras demandas dentro da universidade, além da produtividade, participar de muitas, imensas reuniões, que eu acho que é o que mais cansa dentro da universidade. Se a gente pudesse resolver as coisas com menos reuniões, menos burocracia, seria muito mais produtivo. E aí a gente ainda tem que se desdobrar no tempo para se concentrar, para pesquisar, para escrever, para fazer projeto de extensão, para preparar nossas aulas, né, para ministrar nossas palestras. Mas eu diria que do ponto de vista mais geral, é algo que eu escolhi para a minha vida e que eu gosto muito de fazer. Eu me sinto realizada dentro da universidade, principalmente pelas relações que eu criei com as pessoas, pela aproximação, pelas aprendizagens e por essa dimensão humana, que eu sei que é algo que é muito característico da minha personalidade, essa aproximação, nessa interação, inclusive a afetividade nessa relação. Para mim isso é mais importante do que a quantidade do que a gente produz, né? É essa qualidade nas relações interpessoais. E a universidade é esse espaço que se abre para o mundo, onde a gente tem muitas informações e muito conhecimento científico. Cada dia que você chega na universidade é um dia diferente, né? A gente tem acesso a muitas coisas, a gente aprende a ter uma reflexão mais crítica sobre a sociedade, sobre a realidade, a ter mais conhecimento, a nos disciplinar. E temos possibilidades de nos tornar pessoas melhores, ou não, segundo Freire, né, nessa relação, quando Freire trata da pedagogia do oprimido, né, eu posso ter como referência todo o processo de opressão que eu passei e a referência de quem é alguém melhor do que eu, mais forte do que eu, essa referência é aquele que me oprimiu. Então, nessa trajetória, quando eu incorporo na pedagogia do oprimido a figura do opressor, quando eu assumo uma função de liderança, eu tendo a reproduzir aquela imagem que eu tenho, é como se fosse o espelho, a minha referência é o opressivo. Ou quando eu me proponho a uma reflexão crítica, é um processo de conscientização, a perceber como eu sofri com a opressão, como outras pessoas sofrem com a opressão, eu me conscientizo que aquilo é a referência do que eu não quero ser. E aí eu tento ser uma pessoa melhor, mais humana nessas relações e contribuindo para o desenvolvimento de outras pessoas, né? Não subestimando o potencial das pessoas, não querendo que as pessoas passem ou sofram o que eu sofri na minha trajetória, e acreditar, sim, que todos são capazes de produzir cientificamente, mas também de assumirmos a responsabilidade nesse processo, né? A gente não aprende de uma hora para outra, a gente não produz de uma hora para outra, é preciso dedicação, investimento
E é preciso que a gente perceba dentro da universidade o campo de possibilidades que essa instituição pode nos oferecer, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das articulações, da formação de uma rede colaborativa, de uma rede de pesquisa, né, de uma rede de conhecimento e de pessoas que se ajudam, e das instituições que fomentam a pesquisa nesse país, e de como a ciência é importante para o nosso país e para o mundo. Então é importante também que a gente se coloque como produtor de conhecimento, e nessa responsabilidade de sermos produtores de conhecimento, a gente precisa reconhecer que precisamos aprender sempre, estudar sempre e estarmos abertos nessa relação com o outro, né? Eu acho que essa dimensão da relação entre produtividade e humanidade é o que eu gostaria de trazer para fechar essa nossa reflexão, né, estimulando vocês a participarem mais dos grupos de pesquisa, de eventos científicos, se dedicarem mais aos estudos, né, e não perder de vista a sua relação com a sua dimensão pessoal e familiar, e o que você escolhe para a sua vida profissional e acadêmica. É importante aprender a reconhecer o valor que cada um tem na sua vida e a centralidade, né? A gente não pode sobrepor uma a outra, mas ter espaços diferentes e tão importantes quanto na nossa vida, para que a gente se torne pessoas melhores, profissionais mais capacitados e mais bem-sucedidos, né? Eu vou ficar aqui nessa reflexão. Eu espero que a gente se encontre em outros vídeos. Por favor, compartilhe, dê um like, dê sugestão, inscrevam-se no canal. A gente está crescendo aos pouquinhos, né? Estamos com 228 inscritos. Eu quero chegar aos 300 muito em breve. E sei que a gente vai chegar bem mais, né, distante dessa temática da pesquisa acadêmica, da vida acadêmica. Não é todo mundo que se interessa, mas há uma demanda muito grande. Eu sei que a gente pode ajudar e se ajudar nesse processo de criar essa comunidade de aprendizagem, tá bom? Então, conto com vocês para divulgar o canal, para dar sugestão de temas, e até o próximo vídeo. Obrigada!